Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai Ben Yehudá. E este é o programa Or Teshuvá, ou uma luz, ou a luz para o seu retorno. Aí você pode me perguntar, mas retorno ao quê? Retorno às raízes hebreias, às raízes judaicas do primeiro século, a Yeshua, o Messias judeu, que ensinou de acordo com a Torá, de acordo com os costumes do nosso povo. O Yeshua que não estabeleceu uma outra religião, mas continuou dentro do nosso povo. É sobre este assunto que estamos falando. Concluindo nesse programa, obviamente, a prioridade que tinha o povo judeu na prédica da palavra, no conhecimento de Yeshua, no conhecimento do reino de Deus. Na oportunidade de ter a Torá internalizada nos seus corações, e isso nós encontramos, eu quero até ler com vocês, a gente sempre tem citado, mas não tem lido, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, nós vamos ler, que diz o seguinte, 31 em diante diz o seguinte: Eis que dias vêm, diz o Eterno, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja bem, eis que dias vêm, profeta Jeremias falando, em que farei uma aliança, uma nova aliança. Alguns preferem entender aqui como renovação de uma aliança, ou aliança renovada, porque a aliança é a mesma, só que ela foi renovada. A maneira que ela foi colocada, ou que ela seria colocada, seria diferente do primeiro, da primeira colocação. Vamos continuar lendo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então não seria conforme aquela. Naquela aliança, quando Israel disse, faremos e obedeceremos. Israel foi ali desposado ou desposada por Deus. Se tornou esposa de Deus ali. Foi uma aliança. É como o homem que desposa uma mulher. Né? Israel foi desposada com Deus, se tornou a nação de Deus, a esposa de Deus. Mediante, obviamente, aquele compromisso de tudo que o Eterno mandou, faremos e obedeceremos. No entanto, a gente sabe que na sequência, o nosso povo sempre teve altos e baixos, até que a situação foi se agravando ao longo, né, mesmo depois que se entra em Canaã, na terra prometida, com todas as advertências de Hashem, do Eterno, o nosso povo continua se corrompendo. Nós temos ali os dias, o cativeiro babilônico, que foi decorrente em virtude da transgressão dos sábados e dos sábados da terra, de descanso da terra. Nosso povo é levado cativo para a Babilônia. Passa ali o povo de Judá 70 anos em cativeiro e depois volta. Nos dias de Yeshua, dias anteriores também, de Antíoco IV Epífanes. Depois nós temos os dias de Yeshua, em que o nosso povo estava seriamente comprometido com Roma e não obedecia a contento e de acordo com a vontade de Hashem, a sua palavra. Então, Deus diz aqui em Jeremias 31 que a aliança não seria conforme aquela aliança. E o texto diz, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha lei, no hebraico diz
Torati, que significa minha Torá, no original, para quem possa dizer, não, mas isso aqui não é a Torá. É a Torá sim. É Torati, minha Torá. Porei a minha lei, a minha Torá, no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja bem que quando ele disse que não seria como aquela aliança, a maneira que aquela aliança foi colocada num livro ou em tábuas, com as 10 palavras, agora seria diferente. Ela seria internalizada, colocada no interior dos corações do nosso povo. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, depois da nova aliança, gente, que é a Torá no coração, diferentemente do que as pessoas pensam, que a nova aliança é um período sem Torá, vamos raciocinar um pouquinho. Se Deus estava estabelecendo uma nova aliança com o seu povo, ou renovando aquela aliança, porque o povo não estava cumprindo, e Deus estava agora colocando essa nova aliança de uma maneira diferente, essa aliança renovada, internalizando a lei nos corações, ao invés de apenas terem a lei escrita externamente, agora ela seria escrita nas mentes, nos corações. Como é que nós podemos entender que a Torá deixaria de ser ensinada? Isso é uma contradição, não tem sentido. Torá no coração não é uma Torá mais praticada. Então isso não é colocar a Torá no coração, isso é retirar de vez a Torá. Então a nova aliança seria uma maneira de que a Torá, a lei do Eterno, os mandamentos do Eterno, seriam melhor obedecidos pelo povo. Isso é a nova aliança. E Deus fala aí novamente, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, eu me lembro aqui de uma palavra de Ruth, oportunamente nós vamos estar enfocando Ruth, a moabita que deu o seu coração para o Eterno, quando ela teve a oportunidade de voltar para Moabe, voltar para os seus deuses, para o seu povo, ela fala para sua sogra Noemi, não me instes para que te deixes, porque eu não te abandonarei. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Pertencer ao verdadeiro Deus significa também pertencer ao seu povo. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Então, amigos, com a renovação da aliança, a Torá colocada nos corações do povo, melhor obedecida, melhor crida, melhor seguida, Deus disse que, novamente, Ele seria o Deus do nosso povo e o nosso povo seria o povo dele. Jeremias 31 a 34. E não ensinará mais alguém a seu irmão, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o pequeno até o maior, diz o Eterno, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso aqui tem a ver com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, colocado também no coração do povo. Junto com a Torá, o Ruach HaKodesh seria dado. E o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, é que quebrantaria
é que tiraria do coração, o coração de pedra do nosso povo e colocaria um coração sensível, um coração de carne. Isso é a nova aliança. A Torá no coração. E com a ação de Ruach HaKodesh e a introdução da Torá, já uma pessoa não precisaria mais ensinar a outra. Porque essas pessoas teriam já a Torá no coração. Quem tem a Torá no coração, independe. Quem tem o Ruach HaKodesh, independe. Isso não significa que a gente não deve congregar, mas significa que a gente não precisa estar sendo lembrado toda hora de mandamento, daquilo que tem que ser cumprido, porque aquilo está dentro de nós. Esse é o significado. Para aqueles que são circuncisos de coração, que têm a Torá no seu interior. O profeta Ezequiel, falando deste mesmo momento, dessa mesma colocação da Torá no coração, no capítulo 36 do profeta Ezequiel, diz o seguinte, verso 24. Eu vos tomarei dentre as nações, eu vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Gente, alguém pode dizer que isso aqui é no reino vindouro. É. Normalmente as profecias, muitas profecias, têm um duplo cumprimento. Isso aqui é no reino vindouro? Sim, mas é também naquele período da nova aliança. Aqui fala do quê? De purificação de pecados, de purificação da idolatria. Eu tenho explicado para vocês que idolatria não é apenas quando a gente se encurva diante de um ídolo, ou quando a gente pertence a uma religião idólatra. Idolatria também é quando nós seguimos ideias assimiladas do paganismo. Ideias oriundas do paganismo, imortalidade da alma, reencarnação. Não existe reencarnação, não existe imortalidade da alma, existe ressurreição dos mortos, existe. E nos 13 princípios da fé judaica está isso lá, que nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós não cremos em reencarnação. Reencarnação é um princípio de origem pagã. Então, a promessa aqui é de purificar dos ídolos e de todos os pecados. Continue conosco.